Boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso coração, o nosso sentimento ao Altíssimo, louvando ao Deus Pai de misericórdia, de amor e de justiça, e pedindo a misericórdia para que venha sobre todos nós, toda a humanidade, receber as bênçãos dessa luz misericordiosa. Que venha sobre todos os que nos assistem, sobre todos os lares vinculados à Casa da Esperança, sobre todos nós. Misericórdia, Senhor, de nós nesse instante. Rogo a presença amiga dos Espíritos iluminados que possam nos assistir para que a nossa reflexão seja coerente, acertada, alcançando os corações, alcançando as mentes, alcançando a todos nós. Muitíssimo obrigado. Então, dando sequência aos trabalhos doutrinários da Casa da Esperança, ainda de forma virtual, nós vamos abordar um tema, coragem, do livro de Francisco Cândido Xavier, Por Espíritos Diversos. Para dar início a essa reflexão, eu trago um trecho de um poema de João Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Então vejamos que esse trecho do poema de Guimarães Rosa fala da vida mesmo. O que é da vida? A vida é essa alternância de frio, de quente, de aperto, de afrouxamento, de sossego, de desespero. É a vida na carne, é a vida no nosso planeta, o planeta ainda de provas e expiações. Jesus nos falou que a felicidade ainda não é desse mundo, quer dizer, não é desse estágio de humanidade ainda. E do que é desinquieta, não é? Quando fala desinquieta, o que é desinquietar? Aí a gente recorre ao dicionário e vai ver que desinquietar ou tirar a quietude, perder ou tirar a quietude, a serenidade, a tranquilidade e, quem sabe, poder dizer perder a paz, não é? Mas será que alguém ou algo tem o poder de nos tirar a paz? Isso é uma reflexão a ser feita. Porque quando se fala, os estudiosos, os filósofos falam que, por exemplo, a paz não se leva, ou a paz não se busca, a paz se leva. Porque a paz é uma conquista individual. Uma vez conquistada a paz, nada nem ninguém tem o poder de tirá-la. Mesmo que estejamos rodeados de situações desarmoniosas, estaremos em paz. Se for necessário correr, socorrer, socorreremos em paz. Se for necessário ser austero, rígido, seremos mais em paz. Então a paz é uma conquista que, uma vez internalizada, jamais nos poderá ser tirada. Mas quando o Guimarães Rosa traz essa frase, o que ela quer da gente é coragem. O que ela quer da gente é coragem. Enfim, o que é coragem? Vamos recorrer mais uma vez ao dicionário. Então vai se dizer que coragem é firmeza de ânimo,
ante o perigo, os reveses, os sofrimentos. Em outras palavras, intrepidez, ousadia, firmeza. Porém, quando se faz uma análise etimológica da palavra, observamos que do latim, né, a formação do latim vem coraticum, que é coragem, que é a combinação de cor com ático. Associação entre a palavra latina cor, que tem como um dos seus significados a palavra coração, e o sufixo latino ático, que é usado para indicar a ação da palavra que o precede. Então, resumindo, seria como agir com o coração. Coração e ação. Nos parece uma combinação de sentimento, de emoção com ação. Agir com emoção, toda vez que agimos com a emoção, temos uma grande probabilidade de errar. Se a emoção for negativa, eu vou agir com rigor. Se a emoção for positiva, eu posso relaxar na avaliação e promover uma ação equivocada. Mas como combinar isso? Agir com o coração. Então a gente vai recorrer a Paulo, o apóstolo Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13 e 14, Paulo faz um alerta. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, faça tudo com amor. Ser vigilante, firmes, corajosos, fortes, faça tudo com amor. Firmeza com amorosidade. É um exercício que tem que ser feito. Não é? E nada como o apóstolo Paulo para trazer essas palavras, porque ele vivenciou isso. Ele sempre foi firme, foi austero, mas foi amoroso. Não é? Então isso é coragem. Quando se diz para ouvir o coração, significa o quê? O que é que a gente pode entender com isso? Quem é que nos fala no íntimo, senão o Espírito? Quando a emoção nos impacta, quem determina a ação seguinte? Não é o Espírito? Jesus nos falou, a boca fala do que está cheio o coração, o bom e o mau tesouro do coração. Não estaria Jesus se referindo ao Espírito? O que falamos não vem do Espírito? Então, a gente fala do que o Espírito está cheio, do que predomina na intimidade espiritual. Mas a gente voltando ao Guimarães Rosa, porque a vida quer da gente coragem. Porque a vida quer da gente é coragem. Por quê? Então vamos agora buscar em O Livro dos Espíritos, a questão 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Esse é um questionamento que Kardec faz. E as entidades espirituais respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que
o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, nós já estamos entendendo aí por que a vida requer da gente coragem, porque vivemos num planeta de provas e expiações, porque eu sou um espírito devedor, preciso purgar minhas faltas, preciso aproveitar a existência terrena para progredir espiritualmente. Então, eu, espírito, antes de reencarnar, escolho provas que possa adiantar o meu processo evolutivo. Mas, em aqui chegando, arrefeço o ânimo e acabo perdendo a coragem no enfrentamento necessário. O peso das experiências passadas é que arrefece o ânimo do espírito. A gente pode trazer uma leitura das 3 leis de Newton. Não vamos apreciar as 3 leis de Newton. A gente está trazendo aqui porque as leis de Newton são leis naturais, as leis da matemática, as leis da física, as leis da química, são leis naturais, por isso mesmo, são leis de Deus. O Isaac Newton foi um matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na Revolução Científica. Ele viveu entre 1643 e 1727. E ele dissertou sobre 3 leis: a lei da inércia, a lei da superposição das forças e a lei de ação e reação. A lei de ação e reação, ela é cantada e decantada dentro da doutrina espírita como a lei de causa e efeito. A lei de superposição de forças, em outro momento a gente pode fazer uma reflexão sobre ela, sobre a ótica da doutrina espírita. E a lei de inércia é uma que a gente vai trazer agora, fazer uma breve apreciação dela, bem superficial. O enunciado da lei de inércia é o seguinte: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, a gente vai entender que todo corpo tende a manter o seu estado de movimento. Para que ele mude esse estado, necessário se faz a ação de uma força sobre ele que modifique esse estado. Então, vamos trazer um exemplo. Quando estamos num ponto de ônibus, o motorista para o veículo, adentramos, então nos posicionamos. Quando ele arranca da partida, nosso corpo é jogado para trás, porque tendemos a ficar parado, na inércia, paralisado. E aí depois, quando se mantém
a velocidade, reequilibramos o corpo e vamos seguindo viagem. Quando chega na próxima parada, nosso corpo já está em movimento. Então, quando o motorista aciona os freios para parar o veículo, nosso corpo tende a ir para frente, vai para frente porque quer manter aquele estado de movimento. Então é como se a gente ficasse acomodado naquele estado de movimento, certo? E a inércia, ela prende o corpo paralisado. Existe uma força de atrito que dificulta a sua saída. Exige uma força maior para que dê partida na modificação daquele estado. É a gente empurrando o carro quebra, a gente vai empurrar. Para tirar ele do repouso, a gente precisa de uma força maior. Depois que ele entra em movimento, a gente só tem que dar continuidade àquele impulso. Então, trazendo isso para a ótica do espírito, porque embora essa lei de Newton ela seja direcionada ao aspecto material, a gente pode também fazer uma análise sobre a ótica do espírito, já que a individualidade espiritual se encontra num movimento, numa trajetória evolutiva. Então, parado ou em movimento contínuo, nós estamos numa trajetória evolutiva, mesmo se estivermos estagnados num patamar de evolução. Estamos na trajetória, parado. Ou estamos no movimento contínuo. Exemplo, se eu estou deitado em casa, sem nenhuma vontade de atuar sobre mim, ali vou permanecer ad infinito. Certo? Parado ali, repousando numa rede, seja lá onde for. Então, o espírito em provação carrega consigo o peso da falência passada, os erros, os vícios, um estado de movimento contrário à lei de progresso, contrário ao movimento evolutivo. Aquela carga negativa da falência, dos erros, dos vícios, ele é como uma âncora para o espírito que está reencarnado, querendo avançar na direção do Pai. Tem que existir um esforço muito grande para que a gente possa um dia romper com essas amarras e seguir adiante para um outro patamar de crescimento. Assim como todo corpo tende a manter o seu estado de movimento, todo espírito tende a manter o seu estado de moralidade, seja estagnado dentro de um estágio moral, seja em movimento ascensional. Embora exista uma vontade de um salto ascensional, as tentações inúmeras impõem uma força em sentido contrário. Tem uma historinha de 5 sapos sob o sol quente, sobre o galho de uma árvore, próximo a um lago. Eles estavam cochilando ao sol, mas o sol esquentou demais, esquentou. Então tinham 5 sapos e um resolveu dar um mergulho. E aí a gente faz uma conta, uma operação de aritmética. Tinham 5 sapos. Um resolveu mergulhar. Quantos ficaram no galho? Aí se a gente se arvorar a fazer a conta, vamos dizer, 5 menos 1, ficaram 4. Não, ficaram 5, porque ele resolveu dar o mergulho, mas não se decidiu, não se lançou às águas. Se aliada à vontade não existiu uma força de uma coragem robusta, o mero desejo não será suficiente para nos retirar do estado de atraso. No dizer do Chico Xavier, a tentação é uma pessoa correndo, fugindo de um cachorro grande com um louco desejo de ser alcançado.
É. Então é fugir de um cachorro grande com um desejo louco de ser alcançado. Esse é o retrato, um retrato divertido que o Chico traz da tentação. Mas veja se não é isso, não é? Veja o que é que acontece. Uma pessoa que está buscando, se esforçando por deixar o vício da bebida alcoólica e sob o sol quente, intenso, o sol de meio-dia, suando, transpirando, alguém oferece para ele um copo suado de cerveja. Veja que tentação. Ele pode fugir, mas doido para poder experimentar ou reviver, ressentir, reapreciar o sabor daquela cerveja gelada. Veja se isso não é o retrato do que Chico traz, a gente correr de um cachorro grande, mas louco para ser alcançado por ele. Mas por que nós somos tentados? O que é que nos coloca nessa condição de sofrer tentações? A questão 845 de O Livro dos Espíritos. O Kardec questiona: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As entidades espirituais respondem: as predisposições instintivas são as do espírito antes da encarnação. Conforme for ele mais ou menos adiantado, elas podem impeli-lo a atos repreensíveis, no que ele será secundado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, ele chama a atenção que essas predisposições são as características que o espírito reencarnante optou por modificar. É se expondo a situações que trazem ela à tona que ele vai exercitar, vai trabalhar o verdadeiro desejo da mudança. Então ele precisa de ter muita coragem para enfrentar essas situações. E associado a essas predisposições, ele vai trazer companheiros associados do passado que vão lhe estimular a cair na tentação. Então, é a coragem que é necessária. Ontem encontrei minha ex-namorada no shopping. Conversamos muito e no final ficamos. Não era bem o que eu queria, não era para eu ter ficado com ela, porque sei que não vai dar certo. Mas a carne é fraca. A carne é fraca é uma expressão que significa o corpo não aguenta, o instinto não resiste. A expressão é usada quando se quer dizer que você até pensou ou tentou não fazer algo errado, mas seu instinto, as suas vontades te fizeram ceder. Esse é um argumento furado, mas que ainda é muito usado. É muito usado. Muito usado. Quando você, não, isso foi um acidente, não era bem isso que eu queria, aconteceu. E aí a moça engravidou, ou eu engravidei, mas foi um acidente. Que acidente é esse? O espírita, ele ainda pode argumentar assim, estar encarnado é muito
complicado, né? Na carne é muito difícil. É que quando a gente usa esse termo, é muito difícil, é como a gente pergunta à pessoa assim, você vai fazer vestibular? Ela diz, eu vou fazer vestibular para engenharia, mas é muito difícil. Então, ele já está argumentando que se eu não conseguir o sucesso almejado, não é por falta minha, não é por dificuldade minha, é porque é muito difícil, é muito complicado. Então, o Livro dos Espíritos, mais uma vez, na questão 846, pergunta Kardec: o organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Os espíritos respondem: o espírito é certamente influenciado pela matéria que pode entravar as suas manifestações. E a gente abrindo um parêntese, a gente vai perceber isso nas pessoas com deficiências físicas, com deficiências mentais, que o espírito não é permitido ao espírito se manifestar como ele gostaria. Se é uma deficiência de locomoção, ele não consegue se locomover como gostaria. Ele não consegue enxergar como gostaria, ou não consegue ouvir como gostaria. Se é uma deficiência mental, o organismo cerebral não responde aos impulsos do espírito, inibindo a sua manifestação. Então, dessa forma que está aí. A matéria pode entravar as manifestações do espírito, mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. Se um homem tem o instinto do assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe transmite, mas nunca os seus órgãos. Não é? Então, essa questão de que a carne é fraca, não, o espírito é devasso. Não é? O espírito é devasso. O que nos falta, em verdade, é coragem de enfrentarmos a nós próprios, na nossa intimidade, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. A vida nos pede coragem. A pandemia expôs todas as nossas fragilidades, todas as fragilidades do espírito reencarnado. A fragilidade orgânica, muitos de nós não resistiram ou não resistirão ao ataque viral. Quantas vidas foram ceifadas? Quantos desencarnes pela infecção do Covid-19? A fragilidade emocional. Não se imaginava um número tão grande de pessoas com distúrbio de ansiedade, depressão e medo. O medo pandêmico é uma pandemia de medo. O medo está instalado, aflorou em todos nós, medo de toda ordem. E a fragilidade moral? A fragilidade moral, essa que explodiu junto com a infecção, a infestação pelo vírus. Os aproveitadores que se utilizam da crise como oportunidade de promoção pessoal. Os furadores de fila, que se acham menos culpados do que os anteriores, que a gente, os aproveitadores. Os disseminadores de notícias falsas. Os que aumentaram de forma cruel os preços dos artigos médicos e de saúde. E os que desviaram os recursos. Veja, são só alguns exemplos da nossa fragilidade moral que aflorou mais intensamente durante o decorrer desse momento de pandemia.
Mas existe outra fragilidade que estamos vivenciando, a fragilidade da fé, a fé vacilante. Nós estávamos convictos da crença, do norte a ser seguido. Contudo, a iminência do fenômeno da morte nos fez abandonarmos o roteiro, afastarmos-nos da interação íntima com as lides imateriais, nos distanciarmos ou desertarmos das frentes de lutas íntimas ou coletivas por uma humanidade mais espiritualizada, mais pacífica, mais solidária e amorosa, mais aferrando-nos à busca do gozo imediatista proporcionado pela materialidade. Sobretudo no segmento espírita. Por que no segmento espírita? Porque o espírita se arvora a ser imaterialista, ser espiritualizado, valorizar a dimensão espiritual, mas, como diz no jargão popular, na hora da onça beber água, é o que a gente vê. É uma fuga, é uma debanda, é um correr. Então, aonde está a convicção? Aonde está a fé? A fé que Kardec proclama, a fé inabalável, que é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. É a fragilidade da fé. Então, nós temos pouca fé, pouquíssima fé ainda, pouca fé. Ora cremos, ora descremos, ora cremos, ora descremos. Mas, contudo, mesmo com toda essa fragilidade, com esse aflorar de fragilidades, de complicações, brilha a coragem. Uma miríade de pontos luminosos emergiram. A caravana da coragem, uma constelação luminar, busca estimulações corajosas na área da justiça, na saúde, na política, no empresariado, na religião e em todos os corações predispostos. A vida nos pede coragem e é ciente das nossas dificuldades nesse quesito que o Espírito Emmanuel, no ano de 1971, presenteia-nos com um compêndio de mensagens de estímulo intitulado Coragem, que vai ser o livro que estamos inaugurando hoje, o seu estudo e apreciação nas doutrinárias da quarta-feira. E na sua introdução, o Emmanuel traz essa mensagem: coragem. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é o refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições
à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples desse livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Uberaba, 1º de agosto de 1971, Emmanuel. Então, é conduzido por essa reflexão, por essa súplica de Emmanuel, banhado pela luz divina, confortado pelo amor de Jesus e pelo amparo da espiritualidade superior, os nossos mentores e amigos de todos os momentos, que solicitamos de nós próprios a perseverança no caminho do Cristo, na trilha da luz e do amor, vibrando, lutando, se esforçando, não permitindo que o desânimo assome, não permitindo que arrefeça o nosso ímpeto, a nossa vontade de caminhar sempre na jornada do progresso, o progresso do espírito imortal, criado simples e ignorante, para que possa um dia alcançar a angelitude. Que a paz de Jesus se faça em todos os lares vinculados à Casa da Esperança, todos os amigos que assistem esse momento de reflexão. Misericórdia de todos nós, Senhor. Misericórdia de todos nós. Vamos nos posicionarmos mentalmente, com o coração aberto para receber o influxo das energias manipuladas, trabalhadas pela espiritualidade superior através do passe, o passe à distância, mas que chega a todos os corações. Possamos recepcionar e guardar essa luz amorosa no íntimo do Espírito reencarnado que somos nós. Muitíssimo obrigado, que Deus nos abençoe sempre e nos conduza. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie.